Olá, meus irmãos. Estamos aqui em Quebec, no Canadá, na casa do nosso filho Rodrigo, da nossa nora a Mariana, e curtindo os nossos netinhos, o Davi e a Beatrice. A Beatrice fez aniversário agora, no dia 12 de outubro passado, 3 aninhos. E o Davi vai completar no dia 15 de novembro, 12 anos. Então, é a primeira vez que eu e Silvia estamos passando essas datas tão importantes na vida dos nossos netos, junto deles, após 17 anos de pastoreio da nossa querida Piba. Mas eu quero falar nessa noite que, apesar de estar tão longe no Canadá, nosso coração está junto com vocês, estamos ligados no momento tão importante que o nosso país está passando. O nosso país está vivendo dias de decisão. Faltam poucos dias para irmos às urnas e ali colocarmos o nosso voto para o candidato A ou para o candidato B, conforme a nossa consciência, conforme os princípios da palavra santa do Senhor. Eu quero, nessa noite, convocar vocês para passarmos esta noite que vamos passar em oração, sacrificando horas de nosso sono, porque nós julgamos que é um momento muito importante na história do Brasil, na história de nossas vidas, para os nossos filhos e netos. Por isso é necessário buscar a face do Senhor. Sabemos que muitas pessoas estão ansiosas, algumas até com uma certa angústia, mas é necessário nós aprendermos algumas lições da palavra de Deus. E é importante que nós saibamos que Deus está no controle de todas as coisas. Certamente que nós não podemos deixar que essa polarização na qual estamos inseridos e que pessoas estão tão fanatizadas, havendo inclusive atritos, inimizades, pessoas que perderam suas amizades, pessoas que deixaram de falar com outras, dentro da própria família, pessoas que estão virando as costas para os seus queridos por causa de política, de ideologia, porque acha que quem pensa diferente é inimigo. Não é uma pessoa que tem um pensamento diferente, é um inimigo. Então, quando nós estamos nesse nível, como a nossa sociedade está, vivendo um momento até de ódio uns para com os outros, isso não é obra de Deus. E nós, como corpo santo do Senhor, temos que dar o exemplo. Nós temos que ser a luz, os mensageiros da paz. Respeitamos o nosso próximo, a sua liberdade de consciência. E, independentemente de quem o meu irmão vai votar, acima de tudo isso, mas muito acima, está o meu amor por ele. Um amor de conforme Cristo nos amou. É isso que primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, nos ensina. Que nós devemos amar o nosso irmão como Cristo nos amou. Isto é que é o amor, ao ponto de dar a vida pelo nosso irmão. Então, se eu sou capaz de amar o meu irmão a ponto de me sacrificar por ele, se for necessário, como é que eu vou deixar que um pensamento político vai poder nos separar? Sabe por que que isso tem acontecido, infelizmente, em muitas igrejas? Porque a tal da ideologia entrou tão profundamente na mente das pessoas que não é mais ideologia, mudou de nome, é idolatria. E isso é pecado.
E por causa desse pecado, Deus vai pedir contas. Vai pedir contas. Você foi capaz de sair de uma igreja porque você achou que fulano falou mal do teu candidato, virou as costas para o seu irmão que, por causa disso, desistiu de seguir o seu caminho. Você vai dar conta. Nós não podemos estar julgando os outros. Cada um decida conforme a sua consciência e conforme os princípios da palavra de Deus. Ah, Deus vai cobrar. Mas quando a pessoa está com a sua mente com essa idolatria, ela não consegue nem perceber. É uma pena que estamos vivendo isso. Mas eu louvo a Deus, porque em nossa igreja aqui no Andaraí, nós estamos vivendo um momento de paz, graças a Deus. E esse momento de paz que nós estamos vivendo, que já é uma marca da nossa igreja, uma igreja que abraça, que respeita. Não é que não tenhamos problemas, mas nós sabemos que não é da vontade de Deus. Então, essa noite que nós estamos passando juntos é para orar pelo Brasil para que haja paz, independentemente do candidato que sair vitorioso nas urnas. Nós vamos precisar orar qualquer um que seja o candidato vitorioso. Como igreja, nós temos essa missão de orar pelas nossas autoridades, para que elas possam verdadeiramente ser instrumentos nas mãos de Deus. Não é? Outra coisa importante que eu gostaria de deixar com vocês: quem teme a Deus, respeita a igreja do Senhor. A igreja é algo santo, é a noiva do Senhor. Então, qualquer coisa que nós façamos que venha prejudicar a unidade do corpo de Cristo, isso é não temer ao Senhor. E aquele que não teme ao Senhor, a justiça do Senhor vai chegar, não há dúvida. Você não pode ser feliz se você não teme, não tem respeito ao Senhor, porque não respeita a noiva do Senhor, que somos nós. E também quero deixar essa palavra com você, que nós estamos vivendo esse momento e pessoas estão com corações ansiosos. Não é bom. Nós temos que aprender com o salmista. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos votar conforme aquilo que nós pensamos e conforme os nossos princípios. Mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Como será o futuro? Descansar no Senhor. O salmista, ele nos fala no Salmo de número 62. Eu quero ler para vocês 5 versículos. Diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Deles, eles se deliciam com mentiras. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E finalmente o versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Aí está o salmista nos ensinando, o salmista que estava passando também por um momento de angústia, o salmista que estava sendo vítima de mentiras, de agressões, pessoas querendo derrubá-lo. Ele já estava enfraquecido, mesmo assim as pessoas judiavam, foi perseguido,
E Davi sabe o que foi isso. Davi passou por muitas provações. Mas o salmista diz: olha, eu descanso no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha justiça. E o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos queridos, está nas mãos do Senhor. Descansemos nele. Nós fazemos a nossa parte. Nós julgamos as pessoas, às vezes, de forma errada. Nós não temos que julgar. Nós temos que fazer a nossa parte, conforme a sua consciência. O que você está observando. Você vai tomar uma decisão e vai votar. Faça a sua parte. Ore. Sinta paz no coração. E não julgue o seu irmão. Vote naquele que você crê que seja o melhor. Agora, o que vem depois? Descanse no Senhor. Vamos aprender a fazer isso. E o próximo texto bíblico que eu gostaria de trazer para você também é muito interessante, que tem a ver com esse momento que estamos passando. Daniel, capítulo 4, versos 31 e 32. Abra aí na sua Bíblia. Grave na sua Bíblia. Coloca ali aquele marca-texto, né? Ilumine na sua Bíblia digital. Coloque uma corzinha nesses versículos. Daniel, livro de Daniel, lá no Velho Testamento, um grande profeta. Capítulo de número 4, versículo 31 e 32. Quando Deus usa o seu profeta e quando Deus fala também diretamente com um rei chamado Nabucodonosor. Estava no ápice da sua glória e estava todo soberbo, se vangloriando das suas vitórias. E Deus fala com Nabucodonosor. Este rei, diz assim o texto, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, dois pontos, Daniel 4, 31 e 32. Então, Deus está falando agora com Nabucodonosor. Observe. É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. É o Altíssimo que domina sobre os reinos dos homens. E isso aconteceu com Nabucodonosor. Essa profecia se cumpriu. Ele foi viver como um animal, ficou como louco, saiu do palácio, foi morar no meio do mato, comendo capim como animal selvagem. E depois Deus o restaurou e ele voltou quebrantado e humilhado. E ele então reconheceu que Deus era o Altíssimo verdadeiramente. Sabe, queridos, nós temos que ter essa mesma confiança, que é Deus quem coloca as autoridades nos cargos. Ele que tem o governo de todos os países em suas mãos. Está claro aqui, ó. O Altíssimo é quem domina. O Altíssimo é quem domina sobre os reinos dos homens. Nós vamos então agora orar pelo nosso país. Nessa tranquilidade, colocando nas mãos do Senhor as nossas ansiedades, aprendendo a descansar no Senhor. Segundo, ter absoluta convicção que tudo que acontecer no Brasil, a partir de domingo, aquele que for responsável por estar dirigindo essa nação,
na presidência, é Deus que domina sobre a presidência do Brasil. Ele dá a quem ele quer. Nós precisamos ser instrumentos dele. Estamos orando para votar conforme a vontade dele. Mas deixa que ele vai fazer a obra dele. Vamos orar pelo nosso país, para que tenhamos um futuro próspero, para que nós aprendamos, né, a valorizar os princípios da palavra de Deus num tempo em que eles são tão atacados, como os princípios da família, conforme a palavra de Deus, o esposo, a esposa, os seus filhos. Isso é princípio bíblico. Não trocamos isso por nada, não é? Como os princípios da liberdade, para poder nos expressar, para poder pregar o evangelho. São princípios maravilhosos da palavra de Deus. Valorizar a opinião do outro, como irmãos em família, um ajudando o outro. E vamos orar para que nós tenhamos um país menos injusto, que é um país rico, mas que ainda não aprendeu a lição do compartilhar, do valorizar as pessoas, de distribuir melhor essa riqueza, para que aqueles que são mais pobres possam ter um nível de vida melhor. E a solução para isso, queridos, não está nem na direita nem na esquerda, está no alto. A solução para isso são corações que têm o Espírito de Deus, que é um espírito que valoriza o ser humano e não o explora. Por isso que a evangelização do Brasil é a ação política mais importante. Por isso que nós temos que orar pelos nossos missionários. Temos que orar pelos pastores, pelos líderes das igrejas locais, para que continuem animados, evangelizando, trabalhando, e batizando. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Deus só pode ser Senhor da minha vida se Jesus for o meu Senhor e Salvador. É assim. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com você, nessa noite de vigília. Quando reuni com a irmã Cleonice, pensamos nessa noite de vigília, que vamos sacrificar a hora de sono. Não é para sermos melhor que ninguém, é porque nós realmente queremos, como igreja, colocar aos pés do Senhor as nossas vidas. Pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados como nação, quanta maldade tem sido feita no nosso país, quanta injustiça, quanta corrupção. É hora de reconhecer, de arrepender, em nome do nosso país, levar os nossos pecados aos pés do Senhor e rogar a Ele que tenha misericórdia de nós, para que no domingo elejamos aquele que vai conduzir o Brasil para dias cada vez melhores, conforme a palavra do Senhor. E que haja paz, paz. Que aquele que perder aceite a derrota e não haja tumulto, não haja confusão, não haja violência, não haja mortes. Porque a animosidade, a polarização está tão grande que nós temos que orar para que nós tenhamos dias de paz, de calma. Vamos repreender em nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito de guerra, todo ódio. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar com você. Que estaremos aqui também orando juntamente com vocês. De todas as igrejas, muitas igrejas estão fazendo isso, queridos. E Deus ouve a oração do justo. Deus ouve. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Porque você sentiu o mesmo peso que eu e a irmã Cleonice sentimos. Deus abençoe. O Senhor estará certamente com a sua face voltada para a Rua Leopoldo 71. O Senhor estará certamente com seus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.
Um abraço.